Bem, meu nome é Lohane Cristina, eu sou discente do curso de licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. E nessa nossa microaula nós vamos abordar um pouco sobre os insetos, sua classificação, sua biodiversidade, como pré-requisito para as disciplinas de estágio supervisionado 1 e 2. Então, nós temos por objetivos apresentar a biodiversidade dos insetos, seu potencial biológico e sua função no planeta, ou seja, onde que eles estão inseridos, sua capacidade de adaptação e as suas especificidades. Também temos a questão de classificar os insetos de acordo com a sua taxonomia. E nesse caso, nós vamos utilizar especificamente a organização em ordens. Então, nós vamos utilizar as ordens para separar, organizar esses insetos. Falando um pouco de biodiversidade, nós podemos perceber que o grupo dos insetos ele é bastante numeroso e ele é muito diverso. Ou seja, existe aproximadamente 1 milhão de espécies de insetos já catalogadas e espera-se que nos próximos anos esse número venha a crescer. Acredita-se que existam 10 milhões de espécies de insetos distintos que ainda não foram organizadas, não foram catalogadas. O que se dá para que isso aconteça? Nós podemos observar que os insetos, eles sobrevivem na diversidade, eles sobrevivem em locais muito inóspitos. Então, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação. Eles têm uma capacidade de viver em temperaturas diversas, em climas muito úmidos, muito secos, temperaturas baixas e altas, enquanto eles têm uma possibilidade maior de sobrevida. Como já foi falado, nós organizamos essa microaula por meio das ordens. Vamos abordar 8 ordens, para não ficar muito extenso. E a primeira ordem nós vamos tratar sobre os exópteros, que é a ordem dos cupins. Então, nós podemos observar que os cupins, eles se alimentam de madeira, como já se sabe. Eles são organizados em castas, onde cada cupim exerce uma função, tem seu papel, tem seu desenvolvimento. É interessante pensar que dentro dessas castas existe a hierarquia e ainda não se sabe ao certo, em pesquisas, em artigos, os motivos que levam a essa organização. Mas sabe-se que cada hierarquia tem uma função, tem um corpo diferente nesse cupinzeiro e até mesmo uma alimentação. Então, um cupim destinado a quebrar parte dessa madeira, ele vai ter uma alimentação diferente de um cupim que tem sua função reprodutora. É interessante pensar que os principais reprodutores dos cupins, eles possuem asas, diferente do resto das castas. Também temos a ordem das mariposas, das borboletas, que é a ordem dos lepidópteros, que nós podemos observar que esses insetos, eles são, em sua maioria, quando são lagartos herbívoros, têm função polinizadoras quando atingem uma idade adulta. Sabemos também que passa pela questão da metamorfose, onde se passa de uma lagarta, de um modelo de larva, para a fase adulta desse inseto, onde se passa para a fase que se dá a ser borboleta. Uma das principais diferenças das mariposas para as borboletas dá nas suas asas. Então, nós percebemos que as mariposas, elas permanecem na maior parte do tempo com as asas abertas num eixo de 180 graus, enquanto as borboletas, elas têm a capacidade de subir até o topo as suas asas. Outra ordem bastante interessante é a ordem dos percevejos, das cigarras, que é a ordem dos hemípteros, que é uma ordem também bastante diversa, onde nós podemos perceber a existência de parasitas, de predadores, de insetos até mesmo aquáticos.
Então, a partir disso, nós podemos observar uma das características dessa ordem tão diversa será as asas, onde essas asas elas são mais rígidas em cima, são mais rugosas, membranosas, quando estão próximas ao corpo, e quando se afasta, quando fica próximo à ponta, elas se tornam mais finas, mais delicadas. Outra ordem bastante interessante é a ordem dos coleópteros, onde nós temos também um número grande de representantes, mas eles são muito diversos entre si, são muito diferentes entre si. Então, por exemplo, nós vamos tomar as joaninhas. Nós observamos que nessa ordem é comum a existência de élitros. E o que são esses élitros? Élitros é um desenvolvimento diferenciado dessas asas, é um papel que a adaptação traz. Asas para a importância desses insetos. Aqui nós podemos perceber que esses élitros são asas que não têm a função do voo, mas têm a função de proteger as asas membranosas que ficam embaixo, que são as que são utilizadas para voar. Ou seja, esses élitros têm um papel de adaptação ao ambiente que eles estão para a proteção dessa espécie, para a proteção dessa ordem, para que ocorra da melhor maneira possível, onde, pela questão de sobrevivência, tenha algo mais seguro, algo mais rígido para se desenvolver. Vemos também a ordem Hymenopterus, que é a ordem das abelhas, das formigas e das vespas. Percebemos que essa ordem ela se organiza também em castas, como os cupins, e em sociedades, ou seja, ela tem um nível de organização maior. Percebemos que as sociedades, as formigas, na maioria das espécies não vai haver uma figura central, mas no caso da abelha nós já conhecemos que existe uma figura de uma abelha rainha, de algo mais específico, algo centrado. Percebemos que tem por função se alimentar de pólen, exercer essa função polinizadora, levar o pólen de uma planta ao estigma da outra, ter essa função de organizar a reprodução, auxiliar na reprodução das plantas. E é bastante interessante pensar que essa espécie de insetos, ela desenvolveu essas asas justamente pelas suas necessidades, para poder se movimentar, se locomover de uma forma mais rápida. Interessante também é a questão de que esta ordem tem uma comunicação diferenciada, eles têm um potencial de entendimento no ducto labial, ou seja, a partir da boca desses insetos eles conseguem compreender o zumbido dos outros, o barulho que os outros fazem e ter uma certa comunicação entre si. Nós também temos a ordem dos opópteros, que essa ordem nós tratamos sobre os grilos e sobre os garfanhotos. Aqui nós podemos observar que o corpo deles já é um corpo diferente até o momento, é um corpo adaptado. Vemos que as asas deles são mais rígidas, são mais compridas, acompanham o corpo. As patas, elas são desenvolvidas para o salto, para a melhor locomoção, para poder ser e exercer outras funções. Nós também podemos perceber algo bastante interessante, é que eles têm um potencial de camuflagem muito grande, de acordo com a sua alimentação. Então, se ele está num local que tem folhagens mais verdes à sua disposição, ele vai possuir um corpo mais verde. Mas se ele está num local que tem a sua alimentação mais escura, mais marrom, ele vai possuir essa coloração justamente para poder se camuflar ao seu ambiente. As dípteras, aqui nós temos a ordem dos pernilongos, das moscas, que eles têm por função ter
essa diferença de um sugador labial, então eles podem se alimentar de líquidos, que é o que nós sabemos, tanto néctar, quanto, no caso dos pernilongos e de algumas moscas, sangue. Então, esses fluidos corporais, eles têm esse poder de sugar, de se alimentar, de sentir o ambiente, sentir o que está ali, para ver se é um local propício. Temos também a questão dos balancins para a sua sobrevivência, que são asas de apoio. Elas não são utilizadas para o voo, mas elas são utilizadas para o equilíbrio do corpo. Aqui nós temos a ordem das odonatas, que são as libélulas, e as donzelinhas. As donzelinhas para o nosso Nordeste são as catirinas. Então, nós podemos observar que a diferença dessas libélulas para essas donzelinhas vai ser as asas, enquanto as asas das libélulas elas ficam mais abertas, mais separadas. As asas das donzelinhas elas são mais fininhas, mais delicadas, e na maioria das vezes elas vão ficar juntas, vão ficar próximas. Os olhos também dessas donzelinhas, nós podemos observar que as libélulas vão ter olhos juntos e as donzelinhas vão ter olhos separados, em lados opostos, e são insetos predadores. Aqui nós podemos observar os insetos sem asa, como nós já falamos, é uma questão de adaptação ao ambiente. Quando não é necessário que esses insetos possuam asas, eles não vão possuir. Os exemplos que nós temos principais são os cupins e as formigas. Aqui nas considerações finais nós podemos observar que nós percebemos a diferenciação das ordens, a organização deles nas suas castas, a organização deles nas suas funções, questões de adaptação ao ambiente, questão de membrana de suas asas, a diversidade desses insetos, tudo isso para um melhor controle ambiental do seu potencial biológico. Obrigada.